Bom dia, queridos. Tudo certo por aí? Olha com quem que eu tô aqui, dormindo do meu lado. Galera, tô aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, para dar continuidade à sociologia brasileira que a gente vinha abordando aí. E a gente vai analisar Gilberto Freire hoje, com um pouquinho de calma aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas ainda assim é bom a gente especificar algumas coisas sobre ele. Galera, Gilberto Freire é um dos primeiros sociólogos do Brasil, junto com Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes lá. Nasce em 1900 e morre em 1987, né? Gilberto Freire vai ter uma abordagem em relação ao estudo da sociedade um pouquinho diferente dos outros sociólogos, sobretudo um pouquinho diferente a Florestan Fernandes, que a gente viu nas últimas aulas que nós tivemos de sociologia aí. A abordagem de Gilberto Freire vai ser ensaísta. Ele vai deixar um pouquinho de lado o método científico da sociologia em si. Então ele vai defender uma maior relação com a sociedade na qual ele se encontra, para que ele possa estudar aquela sociedade, certo? Diferentemente da metodologia científica sociológica, que defende que o sociólogo, que o estudioso, ele deve observar de fora da sociedade, né? Nós temos uma diferenciação em relação aos escritos acadêmicos, então, que seguem essa metodologia rigidamente, né? A principal obra de Gilberto Freire é Casagrande e Senzala, de 1933, livrinho até que eu tenho aqui na minha... Depois eu mostro para vocês, tiro uma foto, mando aí para vocês. O objeto de estudo dele, tanto no Casagrande e Senzala, quanto na grande maioria dos seus estudos sociológicos aí, de suas obras, né? Basicamente é analisar as relações sociais do período colonial e como essas relações contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então ele vai visualizar o povo brasileiro atualmente, a estrutura do povo brasileiro atualmente, no século XX, né, em 1930, 1940, 1950, e ele vai ter como bases para entender essa sociedade do século XX o período colonial, certo? Quais são suas principais teorias? Galera, diferentemente dos outros dois que nós analisamos, que são Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes, e a gente vai ver mais tarde Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ver Ottaviani, enfim. Gilberto Freire, ele defende uma democracia racial, ou seja, ele defende que o Brasil seja uma sociedade racialmente democrática e que a miscigenação é um aspecto positivo da sociedade brasileira. Então ele vai ser extremamente contrário às teorias etnocêntricas de supremacia branca que vinham sendo, digamos, valorizadas no contexto europeu e norte-americano nesse século XX, nesse século XIX e século XX, né? Basicamente, ele vai criticar a teoria do darwinismo social e do positivismo ao mesmo tempo, mesmo que esse positivismo não seja tão escancaradamente, certo? Ele vai dizer que a sociedade brasileira, no Brasil colonial, a sociedade colonial brasileira, ela miscigenou e integrou africanos, índios e brancos, formando uma raça mais forte, intelectualmente superior e de cultura mais elaborada. Ou seja, a miscigenação na cabeça de Gilberto Freire é algo muito positivo, certo? E, sobretudo, ele vai dizer que, apesar da realidade de escravidão no período colonial, existiu uma relação democrática entre senhores e escravos. Então, aquela ideia que nós temos de opressores e oprimidos, para Gilberto Freire não existe. Para ele, dentro da Casagrande e da Senzala, existe uma relação, digamos, positiva, que levou à miscigenação, mas uma relação, sobretudo, de paz, certo? A gente vai conversar mais sobre isso lá na frente. A formação da sociedade brasileira, para ele, se dá com base na mestiçagem. Então, a estrutura do Brasil colonial é pautada em dois elementos diferentes. Primeiro, os latifúndios, compostos por Casagrande e Senzala, que é o local onde ocorre essa miscigenação que a gente está falando, né? Essa mestiçagem é o local de incorporação dos elementos exteriores, ou seja, de mescla de diferentes culturas, de diferentes realidades, e que vai levar a uma democratização da sociedade brasileira, parte de ponto de vista racial, e, sobretudo, a característica patriarcal da sociedade brasileira, né? Lembrando que o patriarcalismo é aquela ideia de que a sociedade é, digamos que, regida por homens, e que os homens são as figuras mais... as figuras, digamos que estão na liderança de uma sociedade, certo? Então, esse patriarcalismo aqui nos demonstra a estrutura hierarquizada da sociedade brasileira nesse contexto colonial. E para ele vai ser uma das características aí da nossa formação, uma das principais características da nossa formação.
Galera, Gilberto Freire, ele é por diversas vezes criticado abertamente por muita gente, principalmente no contexto atual, né? Lá, no momento de seu estudo, ele é, digamos que, ele é contemporâneo de Sérgio Buarque de Holanda e de Florestan Fernandes, e ele vai completamente contrário à sociologia dos mesmos. Hoje nós sabemos que essa realidade mostrada pelo Gilberto Freire não é tão... nós não levamos tanto em conta assim, porque assim, ele aborda de uma forma ensaísta, de uma forma não tão científica, e ele vê lados bons em uma relação que ele julga democrática. Mas nós sabemos que existia opressores e oprimidos, sim, nessa realidade, e é exatamente por isso que ele vai ser criticado, e amplamente criticado durante os contextos seguintes, né, durante o contexto histórico seguinte. É importante a gente citar que Florestan Fernandes, por exemplo, ele sempre foi contrário a essa ideia de democracia racial, e é exatamente nessa ideia de Gilberto Freire, no poder que Gilberto Freire ganha dentro da política brasileira, dentro do imaginário brasileiro, que ele vai estudar a sociedade, Florestan Fernandes, para quebrar essa ideia da existência de uma democracia racial, certo? E é interessante a gente abordar Gilberto Freire para poder criar, digamos que, um contraponto às ideologias de Sérgio Buarque de Holanda e de Florestan Fernandes. Então nós podemos dialogar entre elas, abordando diversos pontos de vista diferentes, para que nós possamos embasar o nosso conhecimento cada vez mais, né? Galera, por hoje é isso. Beijo no coração de vocês. Nossas próximas aulas serão postadas em breve aí sobre FHC, Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani. A gente finaliza aí a sociologia brasileira e vai mais para frente em sociologia contemporânea, beleza? Beijo no coração e até mais.